Salve companheira, salve companheiro. O tema é hegemonia, um tema complexo. E eu vou distribuir em 3 blocos para a gente ir construindo junto esse conceito. E nós estamos falando de dominação. Como é que se dá a dominação hoje em dia, na sociedade atual? Só pela força? Ou também existem outras formas mais sutis de dominação? O Gramsci nos dá o caminho para compreender. Então, no primeiro bloco eu vou tratar de qual é o espaço que se dá essa luta de classes e essa disputa de ideias dentro de qual espaço ela acontece, como o Gramsci divide, interpreta ou alarga o conceito de Estado. No segundo bloco eu vou pegar os atores, eu vou apresentar quem são os soldados nessa disputa, como atuam, como apresentam, como são construídos a partir dos intelectuais orgânicos no conceito de Gramsci. E no terceiro bloco eu vou fechar no conceito de hegemonia a partir dos elementos que eu construí nos 2 blocos primeiros. Certo? Vamos lá? A história de toda a sociedade, até hoje, é a história da luta de classes, lembra? Se a história da sociedade é a história da luta de classes, aonde se dá essa luta de classes atualmente? Na sociedade moderna, para Gramsci, existem 2 espaços importantes, que é a sociedade política e a sociedade civil. A sociedade política é a coerção, é o poder do Estado com tribunais, leis, polícia, é onde se impõe o domínio do que se precisa impor, minimamente, para dar coesão para a sociedade. Na sociedade civil, nós temos as escolas, igrejas, sindicatos, a mídia é muito importante nesse processo, TV, jornal, a novela é outro elemento importante que ali se passa muito dos valores. A sociedade civil é o palco onde se constrói, onde se disputa a hegemonia, onde se constrói valores que interessam à classe dominante. A escola nos ensina determinada versão sobre a história, os jornais pautam as matérias que eles entendem corretas, convidam pessoas específicas para falar com determinada visão de mundo, a igreja molda valores. Esses espaços que parecem serem neutros, não tem nada de neutro. E esse é o elemento importante para entender como se dá a construção da hegemonia. Então veja, se estamos falando de luta de classes nesses espaços políticos, nesse espaço de disputa, temos que entender agora quem são os soldados, no próximo bloco. Então, se nós estamos falando de luta de classes, que se dá na sociedade civil, nas escolas, igrejas, universidades, na imprensa, nos jornais, quem são os soldados dessa luta de classes? São os intelectuais. Mas veja, não podemos pensar que o intelectual como aquele cara que está na frente lá do quadro ou numa sala escrevendo sozinho. Na verdade, nós estamos falando para Gramsci, todos nós somos intelectuais. Advogados, jornalistas, padres, na medida que temos visão de mundo e temos condições de construir, defender ideias a partir dessa compreensão de mundo. Vejam, aqui um parênteses, o Gramsci não conhecia os bolsominions, né? Eu acho que senão ele não generalizava tanto, assim, porque, olha, aquele povo não pensa muito. Então, assim, eu acho que não dá para incluir todos nessa questão de intelectuais. O Gramsci deveria dar uma... É que ele não conhecia esses bichinhos aí, né? Mas veja bem, quando o William Bonner, no Jornal Nacional, chega e diz que o Estado tem que se preocupar com as questões fiscais, que não pode fazer gastos porque a máquina pública está muito pesada e precisamos, sim, de austeridade fiscal. Veja, ele fortalece um pensamento da classe dominante. O padre, todos os domingos de manhã, dando o sermão, falando sobre a importância da família, da mulher, cuidar dos filhos, de como o pai deve agir. Vejam, valores são construídos cotidianamente. E esses são os soldados, são os intelectuais que, em todas, e aí o Gramsci chama isso de guerra de posição, a classe dominante tem esses intelectuais em todas as posições. Na universidade, o pensamento dominante é nesse sentido que se constrói uma hegemonia de quem está no poder. No jornalismo, nas universidades, nas escolas, eles contam a história da maneira que entende que é mais adequada. Então, nesse sentido, é que a gente tem que entender como se dá essa disputa de ideias e como se constrói esses valores.
Então, assim, entendido o espaço, primeiro entendemos que espaço se dá a luta de classes, o que é sociedade política, o que é sociedade civil, quem são os soldados, qual é o papel do intelectual para o Gramsci nesse processo. No próximo bloco nós vamos fechar o conceito de hegemonia e apontar para alguns caminhos que eu acho importante, como é de praxe aqui no canal A Questão Política. Apresentados esses elementos todos, nós vamos chegar no conceito de hegemonia. Geralmente, quando a gente fala, então, de exercício do poder, nós pensamos que estamos falando da força, né? Da força física, do exército. Mas ficou claro aqui que para Gramsci existem dois espaços, a sociedade política e a sociedade civil. A construir a dominação não tem um tripé na sociedade política, mas também precisa da sociedade civil. Então, para isso, o papel dos intelectuais, que eu apresentei aqui. Então, assim, construir esse domínio passa a ter um outro papel. Então, a hegemonia é a capacidade da classe, de uma classe construir e fazer com que os seus interesses, os seus valores, sejam reconhecidos como os interesses, os valores das outras classes, por todas as demais classes. A classe capitalista, a burguesia, minoria, pequena, mas com poder econômico e com seus exércitos, com seus soldados, com seus intelectuais em várias trincheiras, na universidade, na escola, na imprensa, na mídia, eles vão construindo a partir dos seus valores, convencendo, construindo consensos no dia a dia, por meio de novelas, por meio do que é pautado no jornal, quem é convidado pelo jornal, mas constrói os seus valores passam a ser adotados pela classe trabalhadora. É nesse sentido, inclusive, a partir daí que tu consegue compreender como existe o pobre de direita, gente, entende? Esses valores que vão sendo passados todo dia, essa disputa, isto é hegemonia, essa construção no cotidiano, no dia a dia, com que os valores da classe dominante sejam entendidos, sejam puxados, sejam assimilados pela classe que é dominada e colocados em prática no dia a dia. Hegemonia é justamente isso, é eu, trabalhador, que não tem empresa, que não tem dinheiro, achar que eu posso ser um empreendedor vendendo bolo na esquina. O empreendedorismo, do trabalho enquanto eles dormem, essa ideia, demonizaram a CLT e vejam, é muito interessante isso. A classe dominante, a partir de um discurso do empreendedorismo, fez com que os trabalhadores, que são os beneficiários da CLT, que é direito, CLT é direito, que eles odeiem a CLT. Eu abro mão, não, eu não quero proteção no salarial, não, eu não quero proteção nas condições de saúde, eu não quero que, se eu ter um acidente, que a minha família tenha um amparo, porque eu quero ser o meu patrão. Vejam, isto é construção da hegemonia. Hegemonia é justamente isto, fazer com que eu, que sou um excluído, adote os valores do patrão, que eu adote os valores do explorador. Isso é construir hegemonia. Então vejam, se hegemonia é isso, a construção da hegemonia na sociedade civil, nos sindicatos, nos espaços, associações, escolas, é isso, é nesse espaço que nós temos que atuar. Nós temos que construir os nossos valores, os valores trabalhadores, trabalhadoras, dos desempregados, dos excluídos em geral, ou seja, nós temos que disputar essa construção de valores a partir da sociedade civil. Então, há canais no YouTube, tem alguns bons, infelizmente a maioria é da extrema-direita, nós temos que consolidar, sim, canais de esquerda, então te inscreve no canal, divulga esse canal, se está gostando desse debate, se tu entende que o debate é esse espaço é para isso, é um espaço de formação política, por isso que, na maioria das vezes, eu trago esses temas mais complexos para além de análise de conjuntura, porque entendo que não adianta ficar fazendo firula, nós temos que também construir consciência de classe, temos que construir uma capacidade de diálogo, de formação política dos nossos companheiros que estão na ponta muito maior do que está hoje, porque cada vez mais a sociedade é mais complexa. E vejam como um conceito como hegemonia nos faz compreender a complexidade da luta política na atualidade. A luta de ideias hoje, na minha opinião, é um grande X da questão para a gente dar um salto de qualidade na nossa ação política. As condições objetivas, que a gente chama de condições objetivas, é a miséria, né, a concentração de renda na mão de poucos, isso está dado, e está dado há muito tempo, isso é a essência do capitalismo, mas só as questões objetivas não resolvem.
Nós temos sim que discutir e tratar das questões subjetivas e entender, fazer esse debate da questão ideológica, da questão de valores, é fundamental. Então fortaleçam os canais de esquerda, fortaleçam esse canal, divulguem